Bora afiar para as últimas informações e análise com Rodrigo Bessoni, atualizando as últimas do Timão e também comentando sobre as chegadas de Pedro Milans e também Caio César do Al Hilal. O Corinthians que ainda pode trazer mais reforços a pedido do Dorival e também oportunidade de mercado com o Marcelo Paz. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação, trouxe umas relações. Bora pro vídeo. Pedro Milans desembarcou em São Paulo para se apresentar ao Corinthians. Tem uma imagens dele aí aparecendo aí. O jeitão do reforço que o Corinthians está contratando nesse momento. Temos as imagens dele? Não temos. Não temos. Acho que não temos. E o Caio César está se aproximando do Corinthians. É isso, Vessa? As imagens do desembarque, então. Pode falar, Vessa. O uruguaio chegou 23 anos, vindo do Peñarol, né? Tem mais de 100 jogos com a camisa do Peñarol. Participou, inclusive, daquela campanha que eliminou o Flamengo na Libertadores, ele era titular, depois cai para o Botafogo, certo? Isso. E ele chega na condição de livre no mercado, o Peñarol tentou ficar com ele, aí quando aparece um clube brasileiro, os nossos salários aqui são muito, muito acima do que se paga, se já é assim na Argentina, no Uruguai mais ainda, e aí ele optou por não renovar com o Peñarol. É um pouco do que o torcedor do Corinthians passou com o Giovani, né? O Corinthians tentou renovar com o Giovani, ele já tinha oferta do Hellas Verona da Itália, não teve a menor dúvida, meteu o pé, é um pouco do que está acontecendo. De verdade, eu não tenho tanto conhecimento dele, fui buscar informações e os uruguaios que a gente consulta, passei até um pouco aqui ontem, disseram, ele não vai ser nota 9 em nenhum jogo, pode esquecer, mas ele não vai ser nota 4, 4,5. Ele vai manter uma regularidade, vai fazer um feijãozinho com arroz, não é daquele cara que destaca, mas também não vai afundar o seu time, não vai errar e tal. Então é um cara que faz ali um jogo, tem 23 anos, 4 anos de contrato, me parece um movimento bom. É aquele tipo de movimento que, se não der certo, eu acho que não vai onerar tanto o clube. Se o Corinthians tira o Giai do São Lourenço por 7 milhões de euros, ou o Giai dá certo, muito certo, e depois revende, ou o Corinthians está lascado. Para o Palmeiras talvez não faça muito problema perder 7 de euros se o Giai não jogar bem no Palmeiras, mas no Corinthians faria. Então acho que me parece um movimento assim interessante do Corinthians. O Matheus Pereira também confirmado, já fez aí, passou por exames e tal, vem por empréstimo e quem está indo por empréstimo é o Rian, o menino que era da base, estava lá 2, 3 anos no Corinthians. O Rian também vai por empréstimo com opção de compra e vai para o Fortaleza. Sai um volante mais marcador, entra um volante que na teoria joga um pouco mais com a bola, que é o que o Dorival gosta. Em relação ao Caio César, a proposta está praticamente aceita pelo Al Hilal, também empréstimo gratuito, o Corinthians não tem condição mínima de comprá-lo, e esse empréstimo, a única coisa é que o Corinthians tem o lado bom, então esse é o copo cheio, não paga nada pelo empréstimo, não compra nada. Esse é o problema, que tem um copo vazio, o Corinthians arca com o salário dele, e quem joga no Al Hilal, isso nos assusta, porque o camarada não ganha pouco para jogar no Al Hilal. Você não vai lá para a Arábia para ganhar pouco. Então, se o Corinthians assumiu... Sendo jovem ou não, né? Pode ser qualquer idade. Então, não é menos de 1 milha um cara que joga no Al Hilal. Não vai ser por mês. Sai de casa por menos. Certamente para jogar no Al Hilal ninguém sai de casa para menos de 1 milha. Então, se o Corinthians vai arcar com o salário dele, nós estamos falando de um salário que vai ser alto e ponto. Apesar de ser jovem, 21 anos e tudo mais, aqueles pontinhas, né, laterais direitos, beiradas de campo, driblador, que não tinha nenhum, basicamente, com muita característica no Corinthians. Então, esse é o mercado do Corinthians. Não tem muito para onde correr, é assim que é, e o Corinthians está tentando se virar no mercado. Está no mercado, eu ia falar, está quente, mas não está morno, né? Porque essas contratações, na verdade, é dentro dessa realidade do clube. Bom, Danilo, me parece que pelo menos essa é uma boa notícia. A Corinthians não está enlouquecendo, está contratando outro Memphis Depay, tá? E contratando o que dá. É muito mais do que a parte técnica e tática que a gente vai ter que esperar para ver como os caras vão se adaptar por aqui. Me parece ser uma boa medida do Corinthians. Eu só me dou ao direito ainda de ter um pezinho atrás para a gente realmente ficar sabendo as condições do acordo, porque, beleza, está sem custo, mas de repente pagou 4, 5 milhões de euros numa luva em 4 anos. Sim. A gente tem que ver quais são essas condições, qual é o salário, quais são os gatilhos de contrato. A gente sabe que, pelo menos por enquanto, a nossa expectativa é que o Corinthians esteja seguindo uma nova direção, porque está com o Paz, né? Então eu imagino que o Paz esteja fazendo uma mudança nesse tipo de acordo.
Mas, a princípio, me parece bom. Lembrando, o Corinthians pagou todas as dívidas, todas as dívidas não, pagou as dívidas mais importantes para se livrar do Transferban, pagou o Rojas, tudo com dinheiro lá do futuro. Tem que pensar no que vai fazer lá no futuro para poder estar com suas contas em dia também. Mas me parece as primeiras medidas colocando band-aid nas feridas do Corinthians. Muito bem, Corinthians tem o São Paulo no fim de semana, agora no meio de semana joga com Braga. Amanhã, Bragantino em Bragança. Mas tá mirando na Supercopa, não é? Ah, sim, tá no front ali. Diretoria se reunindo para entender logística de ingresso, como vai fazer para as organizadas, enfim. É um clube que está tratando a Supercopa de maneira diferente. A gente sente o Flamengo já um pouco assim, porque está falando que nem vai voltar titular e vai jogar na Supercopa, todos voltam, então também não vai tratar a Supercopa de outra maneira, vai ser parecido. Mas a diferença, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas tem uma diferença com o Corinthians e São Paulo, a vitória, por isso que o Arnaldo falava, a vitória e a derrota. A tendência é o Corinthians amanhã jogar com um time muito com reservas, para tentar algum empate lá em Bragança, para poder respirar os titulares e pegar o São Paulo. São Paulo tem condição de fazer isso amanhã? Eu acho que não. Ele vai precisar dos 3 pontos amanhã de qualquer jeito. Vai dar para segurar a cara pro Clássico? Tenho dúvidas. Então essa Onde cada um estreou? Então essa é uma diferença. Amanhã a gente vai poder explorar um pouco mais esse tema. O que é mais importante para o Corinthians? Supercopa ou Campeonato Paulista? Supercopa. Um joguinho só? Claro, evidentemente. Você acha também, Vessa? Pro Flamengo, estadual ou Supercopa? Não sei. Estadual, Flamengo, se pudesse, não disputava o estadual. O Carioca tem uma característica de ter uma premiação, né? 10 milhões para o campeão. Aqui no Paulista, o Paulista você ganha bem pouco, você ganha só para jogar, né? Então, financeiramente, a forma o Corinthians que a Federação Estadual do Rio está tentando valorizar, né? Mas não há comparação de, no fim da história, um vai ganhar 45, outro vai ganhar 10. Então não tem. É sempre bom a gente pontuar que a Supercopa acontece já com o Brasileirão em andamento. Né? Então, assim, eles vão estrear no Brasileirão. Agora já tem as datas, né? O Vessone ficou bravo com a tabela. Lembrado. Fiquei bravo, né? Ficou bravo com a tabela. Os caras colocaram o São Paulo, o Corinthians, para jogar um dia depois do Flamengo, sendo que os dois vão jogar no domingo. Então, eu acho que é errado isso. Então, assim, eles vão estrear no Brasileiro no meio de semana, certo? O Flamengo visita o São Paulo na quarta. O Corinthians joga na quinta. Recebe o Bahia na quinta, à noite. Em casa. E aí eles jogam no domingo em Brasília. Isso. Certo? Que seria a rodada do estadual. Então, o Corinthians não joga pelo estadual, o Flamengo não joga o estadual, tanto que o Flamengo está antecipando os jogos agora. Jogou sozinho, né? Contra a Portuguesa. Portuguesa? Isso. Em Volta Redonda. Então, tem essa... Daqui a pouco tem o Brasileirão, gente. 28 de janeiro, quarta-feira. Quarta-feira, daqui a 2 semanas, literalmente, tem a primeira rodada do Brasileirão. Pô, o Martínez está lá na Venezuela ainda? Não volta? Está lá, por todo esse problema lá depois dos Estados Unidos e tudo mais, ele estava buscando passaporte, visto de trabalho, deu uma enrolada, acho que o Savarino no Botafogo também não voltou por conta disso, está lá treinando separado, mas agora já tem minimamente uma programação que é o Martínez voltar até o final de semana, para aí sim iniciar os treinamentos e tudo mais, está tentando manter a forma física lá, mas ele segue por lá, sequer se apresentou ainda no CT, por conta desse visto de trabalho aí que precisa conseguir lá na Venezuela. Palmeiras e Santos, São Paulo e São Bernardo. Braga e Corinthians. Braga e Corinthians. Fichas, quem ganha 3 pontos? Entre os grandes. São Paulo. Hã? Que ousado. São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Não, falo de distribuir pela ordem? Pela ordem. Fichas. Distribuir? Mas é complexo, você tem que distribuir ficha entre 6 times, é isso? Não, entre 3 times. Entre 4 times. 4. 10 fichas em 4. Estão incluindo o Santos. Não, os 4 grandes. Tudo bem. Então, Bragantino e São Bernardo estão fora da... É isso, das fichas? Isso. 4 para o São Paulo... 2-2-2, vai. É mesmo? E os outros 3-2. Joga em casa, com o time que está na Série B. O Corinthians pega a Série A fora de casa e o Palmeiras e o Santos se enfrentam. 3 para o São Paulo, 3 para o Palmeiras, 2 para o Corinthians, 2 para o Santos. Tô igual. Igualzinho o Arnaldo. 5 para o Palmeiras, 3 para o Corinthians. Não, 5 para o Palmeiras, 3 para o Corinthians, 1 e 1.
Já. E tal. Muito pessimista. Pessimista com o quê? São Paulo. Pô, 5 pro Palmeiras contra o Santos. Você acha que é mais fácil o Palmeiras ganhar do Santos do que o São Paulo de São Bernardo? Em casa? Ah, esse São Paulo aí? Não? Eu acho que tem, para mim, a mesma Eu acho que possibilidade. o São Paulo e São Bernardo é aquele jogo que a hora que fizer 1x0 acabou pro São Paulo. Se demorar para abrir o placar, agora fez 1x0, acabou. Acabou o jogo. Não sei não se é isso mesmo. 3-0, fora os Nada de- ameaços. Você preferia ganhar a Supercopa ou estadual? Supercopa. É mesmo, mas a Supercopa for- sempre não. foi assim ou é Não, pro Flamengo? Calma. Eu tô pensando sendo Palmeiras e Flamengo, certo? Sim. Preferia ganhar. Só agora, se você me falar, a final vai ser Palmeiras e Corinthians. Aí eu prefiro ganhar o É Paulista. isso. Depende do confronto. Palmeiras e Água Santa ou Supercopa. Aí vira a Supercopa grandona. Corinthians e Palmeiras ou a Supercopa. Aí eu prefiro Corinthians e Palmeiras, Paulistão. Assim, a Supercopa, os jogos que eu fui, Palmeiras e Flamengo, foi um jogo bem legal, bacana, movimentado. Legal de torcida dividida. Isso pra gente aqui em São Paulo é algo raro. Eu gostei muito de ter ido. Palmeiras e São Paulo, no Mineirão, vocês foram também. O jogo não foi tão legal, mas o clima foi legal, torcida Mineirão dividido e tal. A Supercopa tem essa característica de que, ao mesmo tempo que é legal ganhar, o peso de perder não é também aquele peso que vai acabar com o seu fim de semana. Não, eu tô pensando que a Supercopa do ano passado não foi tão super O badalada Botafogo assim. largou. Era Botafogo tava Flamengo. falando de férias. Botafogo largou. Belém. É isso, o Botafogo largou. É. Aquele negócio que o Botafogo não Começa início o ano do em abril, largou é. até a Recopa. Isso. O Botafogo largou a Recopa Sul-Americana. Isso. Ele é um time diferente de todos os outros. Agora, só a Largou e não pegou nada. última vez que eu vou falar sobre o regulamento paulista. A chance de ter uma final Palmeiras e Corinthians de novo, a chance de ter a final entre os grandes, ela diminuiu 90%. A final mesmo? Mas por quê? Se os times passarem, eles vão. Não, porque aí tem chance de você no confronto Não, ficar um em exato. primeiro no sétimo, já se mata. Primeiro, E oitavo, a desculpa, chance aí já de mata. passarem os 4 grandes para 8 posições diminuiu pra caramba. Eles podem se pegar Antigamente só pegava na semifinal. antes. Exatamente. E aí a possibilidade de a gente ter... o ano passado foi São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, tal, vai ter a final. Sabe o que eu queria ver, Esquece. Arnaldo? Pô, isso é bom, hein? É por isso que a federação pensou num negócio muito legal para 8 rodadas, mas o ano que vem vai mudar. Eu fiquei pensando, imagina dar um campeonato que na semifinal já tem 4 pequenos. Poderia ser o prêmio. Aí acabou o Paulista, duvido que a federação vai brigar até com o estatuto do torcedor. Vai falar, a gente vai ter que dar um jeito aqui. Se desse 2 pequenos? Se ficar semifinal com 4 pequenos. Ah, não. Aí o campeonato tá É condenado. bem possível. É bem possível que aconteça. 1-3 possível, também não. é bem possível. É bem 1-3. possível. Algum grande vai pra chegar. O Palmeiras não vai chegar? Pode ser, se levar... O Palmeiras Mas, por continua exemplo, na mesma toada. Imagina Vai lá, Palmeiras e quarto, Mirassol. Mirassol e Mirassol. É. Tá fácil ou não? Não, não tá fácil. Não é que vai ser mole, mas é possível que algum grande vá. Aí dá lá Palmeiras e Mirassol, Corinthians e Bragantino, São Paulo e Santos. Aí passar o Santos. 1-3 pode E acontecer. aí tem o quarto confronto ainda. Vai ter mais 2 pequenos de qualquer jeito, né? Então, eu acho que o que acontecia normalmente era os grandes se classificavam ou em primeiro ou em segundo dos seus grupos, né? Quando o grande fazia uma campanha ruim, ele visitava no mata-mata. Quando ele fazia uma campanha normal ou razoável, ele mandava no mata-mata. Agora isso vai ficar bem mais difícil, né, de acontecer, mas aí os caras vão constatar isso mais na frente. E aí vai ter já a concorrência do Brasileirão, né? Nas finais do Paulista. Então, a fórmula é boa para a federação e para o campeonato até a 8ª rodada fase de classificação. A Lili Nascimento de volta aqui com a gente para trazer as informações, essa movimentação toda do Corinthians. Bem-vinda, Lili, um beijo. Pois é, Gláucia, toda a preparação do Corinthians nesta quarta-feira para o jogo de amanhã contra o RB Bragantino, fora de casa, né? Red Bull Bragantino que venceu na estreia e o Corinthians também venceu por 3-0 a Ponte Preta. É claro que o Dorival quer manter o resultado positivo. E aí fica aquela expectativa, né? Será que o Gabriel Paulista já vai jogar? Como eu disse em coletiva, ele mesmo falou que já estava pronto fisicamente, ele já está inscrito, então resta saber se ele estará pelo menos
ali no banco de reservas nesse jogo de estreia. A dúvida fica pelo goleiro Hugo Souza, ele não participou do treino na terça-feira por conta de uma virose, então se ele não tiver condições de jogar, aí o Felipe Longo deve ser o titular nessa partida. O Ranielli e o Yuri Alberto, eles estão treinando normalmente com a equipe. A gente lembra que o Ranielli começou a temporada no departamento médico por conta de uma lesão, digamos assim, né, um desconforto no tornozelo que já vinha da temporada passada, mas agora já vem treinando normalmente. O Yuri Alberto chegou depois, estava em viagem para a Itália, e aí a gente fica naquela dúvida, né, para saber se eles terão condições já de atuarem nesta quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, tendo em vista que na estreia contra a Ponte Preta os dois não jogaram. O Garro, ele faz um treino separado, né, treina em alguns momentos com a equipe, depois separado por conta da cirurgia que ele fez no punho, né, então por isso ele ainda não tem condições 100% de retornar aos gramados, e o Memphis Depay ainda não foi a campo. Lembrando que o Corinthians faz o último treino de preparação nesta quarta-feira, então novidades podem acontecer. Bora falar um pouco de mercado. O Caio César, né, o atacante, atua pelos lados do campo. O Caio César deve chegar ao Brasil neste final de semana. O Corinthians acertou aí a contratação dele por empréstimo. O André Hernan deu todas as informações, né, no Fala Fonte também desta manhã. Então foi um pedido do técnico Dorival Júnior a chegada do Caio César. O Matheus Pereira, qual que é a situação dele? Ele em breve deve ser anunciado. Alguns trâmites burocráticos estão no final, né, entre Corinthians e Fortaleza, mas em breve deve ser anunciado também. E aí tem a questão do Pedro Milans. O Pedro Milans chegou no Brasil na noite de ontem, hoje passa por exames médicos e o torcedor fica no aguardo aí para saber quando ele será apresentado oficialmente, quando estará à disposição para entrar em campo também. Então é isso, Glaucia. O Fã de Esportes acompanha ao longo de toda a programação. A gente vai passando como está a preparação do Timão para mais um jogo do Campeonato Paulista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lili. Boa sequência aí acompanhando o Corinthians. Hoje tem movimentação também do feminino por lá. Lili em cima de todos os lances. Agora o Corinthians no mercado, já conversamos também outras vezes, né? Tem que fazer um mercado um pouco mais modesto, buscando boas alternativas, boas oportunidades. Assim o próprio Marcelo Paes falou, assim ele disse sobre a vinda do Gabriel Paulista, que era uma oportunidade de mercado, enfim. E o Caio César, um nome que o Corinthians também vai olhar num outro mercado do futebol e trazendo como uma opção aí. Como é que você vê, Dom? Eu gosto muito do mercado que o Corinthians tem feito, Glaucia, assim, não faz contratações bombásticas, no momento que a gente fala de Paquetá, de Gerson, de Almada, eu gosto muito do mercado do Corinthians porque ele dialoga exatamente com a sua realidade, e às vezes não era tão comum assim, né, de contratações, tanto que a gente tá falando de um time que sai do Transfer Ban. Desde o discurso do Marcelo Paz na sua apresentação, eu acho que ele tá materializando aquilo que ele falou, então é um Corinthians que vai indo atrás das suas necessidades, por exemplo, de um jogador na saída do Michael, como vem o Matheus Pereira, um atacante de beirada de velocidade era uma necessidade já há muito tempo no elenco do Corinthians, e o Caio César acho que ele supre essa ausência, e dentro dessa realidade, jogador que vem sem custos, ou jogador por empréstimo, Caio César é um atacante promissor que surgiu bem no Curitiba, foi bem em Portugal no Vitória de Guimarães, mas estava sem espaço no Al Hilal, e no Al Hilal, limite de estrangeiros nas competições, isso torna uma oportunidade interessante. Então acho que é um Corinthians sensato dentro da sua realidade financeira, acho que isso é o principal. E até podendo dar condições melhores para os garotos da base que muitas vezes eram lançados em situações completamente desfavoráveis. Então você vê um André que está surgindo bem, acho que ele também vai ganhar mais espaço e é uma alternativa para um elenco que precisa de opções e que também não dá para você gastar tanto assim. Então o Corinthians, para mim, ele tá indo bem porque ele contrata jogadores interessantes e que dialogam com a realidade financeira do clube. A coerência com o discurso, né, Dom? Que o Marcelo Paz chega dizendo, olha, nesse primeiro momento é buscar jogador sem onerar a folha, jogadores que não vão trazer mais dívida. Então, no caso do Caio César, por exemplo, se chega, tem dificuldade de adaptação ou não é útil para o time, não se encaixa nas ideias do treinador, é só pagar os salários, 1 ano de empréstimo, depois ele volta e tá tudo certo. Não fica uma herança maldita para futuras gestões. Então vejo prudente esse tipo de movimento e é bom também que o Corinthians rompe um pouco com aquela megalomania da gestão do Augusto Melo, né? Nessa altura da temporada se falava em Gabigol, em Balotelli, em jogadores de impacto. Tudo bem, trouxe o Memphis, mas o custo do Memphis também hoje é questionado. Durante a gestão Augusto Melo, a dívida
dívida do Corinthians seguiu aumentando, então por tudo isso eu vejo também como uma necessidade de ruptura dessa ideia, e hoje, até pelo elenco que o Corinthians já tem, dá para fazer esse tipo de movimentação sem onerar a folha, sem gerar dívida e ao mesmo tempo gerando opções a mais para o Dorival Júnior. Então é isso, Fê. Informações também, análise com o Rodrigo Bessoni. Confesso que não conheço muito o Caio César, não acompanho a carreira dele, até porque ele tem só 21 anos, ele foi revelado pelo Curitiba, já foi muito cedo para o futebol europeu. Acho que no Benfica ele jogou, depois foi pro Al Hilal. Então, um jogador que chega para agregar. A única preocupação que eu tenho é que ele joga na mesma posição do Dieguinho, na ponta direita, ali cortando para dentro. É um canhotinho habilidoso, rápido. Se fosse na ponta esquerda, mas é provável que o Corinthians também vai atrás de um ponta esquerda. De cabeça, eu não sei nenhum nome assim que possa chegar livre por empréstimo, mas de repente aparece um nome aí que a gente não conhece, né? Então, vamos aguardar para ver se chega mais contratações. Pedro Milans chegou, o Bessoni buscou informações com pessoas do Peñarol, do Uruguai, para entender como o jogador joga. Então, cara, se ele fizer o feijão com arroz, já tá de bom tamanho. Ele não vai chegar para ser titular, creio eu, né? A não ser que o cara chegue aqui comendo a bola, jogando muito. Então, a princípio é para ser reserva do Mateuzinho. E, cara, a saída do Rian também. Chegou o Matheus Pereira, então é uma troca ali. E também tem uma compensação financeira pro Matheus Pereira, então não vai ser barato, não. Cara, eu nem sabia que o Matheus Pereira tinha chegado fazia pouco tempo no Fortaleza. Ele chegou faz 6 meses lá. Então, já veio pro Corinthians. E eu gostei, cara. Esse moleque vai jogar bola aqui. Escuta o que eu tô falando. O Matheus Pereira vai jogar bola. Depois vocês me cobrem aí. Então é isso. Comenta, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma notícia do Timão. Cuidado para vocês não caírem em notícia fake aí. Já comentaram aqui no canal inscritos perguntando para mim se o Corinthians estava negociando com o Dybala. Pelo amor de Deus, não tem nada de Dybala no Corinthians. Não cai nesses fakes aí, em capas mentirosas. Aqui eu costumo até falar, né? A gente dá uma exagerada um pouquinho, mas é mais realmente pro YouTube entregar. Mas sem mentir na capa, colocar o jogador, por exemplo, Roger Guedes na capa. Não tem essa, mano. Nunca vou fazer isso aqui. Pode ser, às vezes, o cara citou alguma coisa ali, mas eu nunca vou mentir pra vocês aqui. Pode ter certeza. Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.